Desenho de moda, ilustração de moda e corpos plurais. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as necessidades do mercado, entender, que existem vários tipos de corpos, várias representatividades que a gente tem que trazer dentro do desenho de moda e a gente tirar um pouco aqueles padrões, estereótipos que foram impostos, quando a gente pensa nessa questão do desenho, como é que a gente vai fazer um desenho com as nossas características, as nossas identidades, porque o desenho também tem estilo e ele carrega muito da gente, pensando, nesses corpos plurais, nessas identidades que a gente tem que trazer também de acordo com o nosso público para dentro do desenho de moda, para dentro das ilustrações de moda, Então, é pensar um pouquinho como é que esse corpo aparece na moda, além, do que a gente sempre vê quando fala em desenho de moda. Se vocês colocarem, dificilmente nos aparece corpos plurais, corpos com identidade, Então a gente tem que trazer um pouquinho essa questão em pauta, Então acho que quem está ao vivo está aqui para isso, para a gente fazer esses questionamentos dentro do mundo da moda. E esse ponto do desenho de moda ele tá aparecendo constantemente para mim, porque eu trabalho com isso faz 10 anos já, com a representação desses corpos e com cursos e oficinas que ensino a desconstruir, esses padrões que foram impostos dentro do desenho, como se fosse a única possibilidade de representação de moda. Quando eu faço os meus cursos, eu também trago aquela questão da identidade, do aluno desenvolver ali sua identidade dentro do desenho de moda, como é que ele vai se colocar no desenho de moda sem que as suas peças fiquem caricatas, Porque é uma questão da gente dar estilo pro desenho, E até recebemos uma pergunta em relação a isso. Eu trouxe alguns desenhos, algumas ilustrações e alguns desenhos de moda para apresentar para vocês essas possibilidades, Então, esse daqui é um desenho pensando em corpos plurais, né? Então, é a gente pensar num corpo fora das estéticas padrões, Então, o desenho de moda ele vai trazer isso também quando a gente pensa em representatividade, quando a gente vai entender quais são os corpos que a gente pode trazer, Esse daqui acho que ele ficou um pouco mais próximo do que as pessoas estão acostumadas com desenho de moda, Que é um corpo longilíneo, tudo, mas é uma representação de uma mulher preta que já é um diferencial também dentro do desenho de moda que as pessoas acabam reproduzindo sempre aquela coisa muito eurocentrada, Então eu quebro esses paradigmas também quando a gente está pensando em desenho. Eu trouxe só alguns só para a gente começar a pensar, nessas representações desses corpos, E a gente recebeu algumas perguntas ao longo da semana, quando a gente abriu a caixinha, sobre o desenho de moda, sobre essa questão de como eu vou representar esse corpo e como é que eu vou trazer esse corpo para além daquilo que a gente aprende dentro da faculdade, dos cursos de desenho de moda e afins, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui, ela é. E elas acabam todas se ligando, porque. E vocês podem ficar à vontade também para mandar perguntas ao vivo, porque aqui é um compartilhamento de ideias, Então é importante que vocês também entrem e quem quiser entrar ao vivo também, é só solicitar para estar aqui comigo, E que vocês mandem perguntas e a gente vai trabalhando com elas ao vivo também, porque é interessante não só ler as perguntas que eu recebi durante a semana, mas ir esclarecendo para vocês que estão aqui ao vivo comigo. A primeira pergunta é como que eu consigo ter estilo, mesmo trabalhando com corpos plurais, Porque a faculdade sempre mostra que o desenho, o corpo é o estilo.
do desenho de moda, né? E eu trago aqui justamente o contrário, né? Eu trago assim que o estilo você vai desenvolver dentro das suas criações de desenho, mas não necessariamente ele vai seguir o padrão dos corpos, né? O que vai caracterizar o seu desenho são detalhes, né? Então os meus desenhos mesmo eu trago a característica, a minha personalidade nele nos detalhes. Então, eu consigo tirar essa questão de só os corpos, porque quando eu penso em corpos plurais, vai ter oportunidades de eu desenhar corpos inúmeros, né? E esses corpos, eles têm que ter algo que me identifique, mas que são corpos de formas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, eu acho que essa questão da gente pensar o corpo, né, é justamente isso, né? Como é que eu vou colocar o meu estilo? O meu estilo ele vai estar nos elementos, o meu estilo ele vai estar na forma de pintar, na forma de compor às vezes as cores dentro das minhas ilustrações. Então ali vai estar a minha identidade, a forma de fazer o cabelo. Eu tenho alguns cabelos que eu faço bem a representatividade de um cabelo crespo, né? Então não sei se vocês conseguem ver nesse daqui. Então eu vou colocando a minha identidade e as minhas expressões dentro, aí que vai nascendo o meu estilo dentro do desenho, e não necessariamente o corpo, né? O corpo eu vou trazendo ele de várias formas, pensando em vários elementos que esse corpo pode representar. Então, quando eu trago essas técnicas, eu vou começar a trabalhar ali, sim, as minhas habilidades para entender aquilo que eu quero expressar no meu trabalho. E aí eu vou fazer o estudo também dos corpos, porque não adianta a gente pensar em corpos plurais se a gente entender as características, né? Então eu falo que desenho é observação. O tempo todo a gente tem que estar observando pessoas, observando formas, observando imagens que tragam corpos plurais. E disso a gente vai tirando elementos, né? Por exemplo, um corpo gordo, ele tem dobras, né? Então, você entender quais são essas dobras, qual o posicionamento, o caimento de uma roupa sobre esse corpo, né? Eu, quando eu falo de desenho, eu começo com o corpo nu, né? Como é que a gente vai entender um corpo vestido se a gente não reconhece esse corpo nu? Então, a gente tem que entender quais são as características desse corpo nu, né? Então, a gente entender quais são os elementos que vão dar volume e vão dar sombra dentro do meu desenho, através dessas perspectivas que eu vou tendo de análise, né, de um corpo para poder fazer o desenho dele em seguida. Outra pergunta que eu recebi aqui é como aplicar as técnicas que eu aprendi na faculdade na representação de corpos plurais. Bom, é justamente isso que eu estava falando, né? Você vai aprender, vai pegar das técnicas de efeitos e de coloração para aplicar nesse desenho, muito mais do que aquelas técnicas que a gente aprendia, 10 cabeças, né, 11 cabeças, porque nem todo corpo vai ter essa mesma representação, né? Por exemplo, se a gente for representar um corpo com nanismo, né, esse padrão não se encaixa. Então a gente aprende sim, né, todas essas técnicas, porque elas são válidas, porém elas não se aplicam para todos os corpos. Né? A gente tem que ter esse entendimento de quando a gente vai pensar em corpos plurais, a gente tem que pensar, realmente pensar na anatomia desse corpo. Qual é a questão anatômica para representar esse corpo, e não só a questão eurocêntrica estética, né, que foi imposto dentro dos desenhos de moda. Eu gosto muito de brincar com esses bonequinhos aqui, com a questão de movimento, né? Então, tipo, a gente pensar em movimento, eles são muito bacanas. E às vezes nas aulas eu acho muito interessante, porque você tem aqui um corpo que ele não tem formas de um corpo sem ser padronizado, né? Só que dentro dos movimentos a gente vem desenhar um corpo gordo, por exemplo, né? Um corpo com nanismo, um corpo que é PCD. Então a gente vai entender o que desse corpo eu vou botar no meu desenho, que eu vou expressar no meu desenho. Então, quando a gente pensa nessas representatividades de corpos, a gente vai também trabalhar o nosso cérebro para eliminar e compor elementos, né? Então, no desenho de moda, eu trabalho muito essa questão, né, de como é que a gente vai pensar um corpo diferente
sendo que constantemente nos apresentam um determinado tipo de corpo, uma determinada estética, né? Então a gente vai começar a quebrar isso quando a gente começa a sair da caixinha desses elementos que a gente está acostumado a ver, tanto em passarela quanto em questão de desenho mesmo, e começar a entender quais são os nossos traços, quais são os elementos que eu quero colocar no meu desenho. Isso é muito interessante porque a gente começa a ver que os corpos, eles representam as pessoas. Então, se a gente tem um leque muito grande de pessoas ao nosso redor e a gente começa a observar essas pessoas, a gente começa a entender também quais são os elementos que a gente quer colocar ou tirar do nosso desenho. Uma outra pergunta foi, na verdade não é bem uma pergunta, foi um questionamento, né? E a pessoa me falou que não consegue pensar em corpos plurais se tratando de desenho de moda. É justamente essa questão. Você tem que começar a trabalhar a sua mente para entender como é que funciona o desenho de moda, como é que funcionam os corpos. E quando a gente começa a pensar nos corpos, a gente começa a entender que existe uma pluralidade muito grande, e se a gente ficar fechado ali naquele parâmetro de que todos os croquis precisam vir com corpos eurocentrados, magros, longilíneos, com formas, sempre muita pose, a gente vai ficar preso no desenho quando a gente vai pensar em corpos plurais. Então a gente tem que desprender esses parâmetros, a gente tem que desprender aquilo que nos é imposto. A gente pode sim fazer um corpo com movimento, né? Nesse daqui eu acho que é um dos que tem um pouco mais de movimento. A gente pode pensar num corpo com movimento, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar um corpo que ele tem elementos. Então esse daqui é um corpo que ele traz dobras, ele traz expressão, e ele não necessariamente traz aquela estética de moda, mas ele está representando um corpo e uma roupa. Né? Ele está trazendo ali possibilidades para outros corpos. A gente tem que entender para quem também a gente está desenhando. Né? Quando a gente trabalha principalmente de forma autoral e de forma de fazer peças únicas, de trabalhar essa questão de exclusividade, a gente atende inúmeros clientes. Né? E às vezes, para fazer uma determinada peça, a gente tem que fazer um desenho para aprovação desse cliente. Se eu estou pensando, se eu estou trabalhando com um corpo gordo, eu não vou fazer um desenho de uma estética magra, que a pessoa não vai se enxergar ali naquele conjunto, naquele contexto, né, que eu quis apresentar. Então, se eu vou trabalhar com eu tenho que saber qual é a estética do meu cliente, eu tenho que se aproximar o quanto mais dele para ele se sentir de uma forma afetiva acolhida por você. Né? Não adianta você apresentar algo que ele não vai se ver naquele desenho, naquela estética. Quando eu estava ainda na faculdade, naquela época estava tendo um aumento das modas plus size, eu já deparei com marcas que não queriam, diziam trabalhar com uma moda plus size, porém não queriam ver um croquis de corpo gordo. Né? E como é que você vai trabalhar com um corpo que é gordo, já que você está falando que você faz uma moda plus size, e você quer todos os seus croquis com corpo magro? Você não vai conseguir nem entender aquilo que você quer representar. Você não vai nem conseguir passar para o seu cliente, nem para a costureira, nem para quem está te auxiliando o que você precisa dentro daquela modelagem, daquela peça. Né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Se a gente não pensa nas questões das necessidades que aquele corpo tem, a gente não vai conseguir representar algo para ele. Né? Que nem pessoas que trabalham com pessoas com necessidades especiais, né? E que elas começam a fazer um trabalho que não condiz com aquele corpo, né? Então a gente pensa num corpo que, por exemplo, é biamputado. Como é que eu vou fazer uma blusa, né, que represente uma manga longa, só que com essa manga atenda esse braço, né? Que atenda essa pessoa para que ela não se sinta desconfortável. Porque muitas das vezes as pessoas acham que é só levar
para cortar a manga. E não é isso. Não é fazer uma manga cortada. A pessoa quer, às vezes, um detalhe que iria numa manga longa, só que ela não tem essa outra parte do corpo para ter essa manga longa. Mas a gente pode colocar, sim, elementos que vão ficar esteticamente agradáveis para essa pessoa. E é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente pensar nas facilidades que essas roupas precisam ter. Então, se eu vou pensar numa roupa para uma pessoa cadeirante, o que eu tenho que colocar? Quais são os elementos? Eu tenho que entender quais são as necessidades desse corpo. Então, não adianta eu desenhar um corpo que esteja fora desse padrão, né? Porque ele não vai se encaixar. Na hora que você for fazer a costura, na hora que você for fazer a modelagem, aquele elemento que era primordial ficou faltando, porque você não pensou que é o corpo que está recebendo o seu produto. Daí vocês podem mandar perguntas, gente. Pode entrar ao vivo, quem quiser entrar para fazer alguma pergunta ao vivo, para fazer algum apontamento. Aí vocês podem ficar à vontade, porque aqui não é só as perguntas que já me mandaram, né? Eu gosto de trocar essa ideia, por isso que eu falo para as pessoas: vem comigo na quinta ao vivo, porque a quinta ao vivo é justamente para isso, é para a gente trocar ideia, repensar a moda, né? Pensar elementos que essa moda precisa ser mudada, né? Porque a gente sabe que a sociedade de moda ela excluiu e ela determinou que vários corpos trabalhassem de uma forma muito padronizada. Então, se a gente quer fazer uma moda diferente, uma moda que tenha propósito, uma moda que tenha identidade, a gente tem que começar a quebrar, né, todas essas bolhas que foram impostas dentro da sociedade de moda. E eu falo que pensar o desenho é justamente isso, sabe? É a gente botar o nosso lado, vamos se dizer, artístico para fora, mas também é pensar como é que esse corpo vai se compor, né, dentro do que a gente quer apresentar, né? Como é que eu quero trazer esse corpo? Como é que eu quero que o meu cliente se veja no meu produto, né? Então é muito interessante a gente pensar também em como que eu vou representar esse corpo, né? E quando eu penso também nas ilustrações eu também trago isso, né? É pensar essas possibilidades, outras possibilidades, inúmeras possibilidades que a gente tem quando a gente vai desconstruindo os pensamentos e saindo um pouquinho da bolha que a sociedade moda nos impõe, né? Que a moda ela é muito excludente, mas se a gente continuar nesse pensamento de que ela só exclui, a gente nunca vai trazer pessoas, nunca vai incluir pessoas, né? E eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais nesse envolvimento dessas pessoas que vão utilizar o nosso produto e que também vão se sentir representadas. E acho que a questão do desenho de moda também está na hora de mudar um pouquinho isso que foi imposto e um pouquinho do que as pessoas acham que é difícil ainda de fazer. Tem mais uma pergunta de como a moda pode ser ilustrada com elegância pensando em corpos plurais. Bom, a elegância é você que vai colocar, né? Então eu acho que quando a gente pensa em quais são os pontos elegantes, né? Não quer dizer que são os padrões que foram impostos. A elegância ela tá no detalhe, ela tá num elemento que você vai pôr no seu croquis, ela tá na composição, às vezes, da pintura que você vai fazer, na técnica que você vai usar, a técnica, de repente, você vai usar aquarela, ou se você vai usar lápis de cor, ou se você vai usar os marcadores. Isso tudo depende de você quanto artista, você quanto criador daquela ilustração ou daquele croquis, né? Então é a partir desse momento que você vai ver aonde vai estar a sua elegância, aonde vai estar a sua identidade dentro daquele desenho, né? Porque as pessoas sempre colocam que o desenho de moda ele só vai ser elegante e glamuroso se ele for seguindo aqueles padrões, né? Eu acho que se a gente começar a pensar que outras estéticas são elegantes também, a gente consegue colocar isso com muito mais facilidade no nosso trabalho, né? Porque a representação dos corpos no desenho de moda é justamente isso, é como você enxerga o outro, como é que você interpreta os outros corpos.
Quem quiser entrar ao vivo, fazer pergunta, fique à vontade, tá, gente? Para a gente debater aqui um pouquinho sobre essa questão dos corpos plurais no desenho de moda. Como é que a gente vai fazer isso? A Emily falou que adora desenhar looks. Isso é bacana, Emily. E corpos também começa a trabalhar dentro desses looks, né? Para você criar esse olhar para outros corpos também. É muito bacana. Não, eu sei que você tem 9 anos, mas é legal. Começa nunca é tarde e nunca é muito cedo para a gente começar. Então é sempre bom você ir trabalhando os seus olhares. Quando você chegar na minha idade, você já tá craque em desenhar corpos plurais, assim. Isso é muito bacana, né? A gente pensar no desenho a partir de qualquer idade, né? Porque as pessoas limitam, né? Quando eu chego para dar um curso de desenho de moda, as pessoas sempre falam assim: "Ah, mas eu não sei desenhar, eu só sei fazer palitinho". No final do curso está todo mundo desenhando corpos plurais, né? Então, tipo, a questão é você pensar nesse bloqueio que há na nossa vida, né? Porque até determinada idade todo mundo nos apoia a desenhar, que nem a Emily tem 9 anos. Então todo mundo apoia ela no desenho, dá lápis de cor, dá vários materiais para ela desenvolvendo isso. Chega uma certa idade que as pessoas falam assim, ah, mas você só fica desenhando, mas e acaba dando um bloqueio, né? A correria do dia a dia, e as pessoas acabam esquecendo que desenhar não tem idade. Né? Desenhar é uma coisa que, se você tem vontade, que você gosta daquilo, você pode continuar desenhando e fazendo sua vida de adulto, né? Porque eles acham que chega um determinado adulto só pode desenhar enquanto só pode desenhar enquanto é criança ou que trabalhe com aquilo, né? E limita as pessoas nessa possibilidade do desenho. Sim, Emily, eu lembro que você desfilou no Santa Isabel Rosa Fashion, né? E foi fantástico, assim, sua apresentação também foi fundamental. E é bom saber que você gosta também desse lado do desenho e que, quem sabe, um dia você vai estar lá, né? Criando suas coleções também para dentro do Santa Isabel Rosa Fashion. Alguém mais tem pergunta para fazer? Quer entrar ao vivo? Quer que eu mostre algum desenho de novo, né? Porque tem toda essa questão, né, dos detalhes, que às vezes passa rápido e às vezes se perde. Tem, eu tenho perguntas aqui de como se escreve para fazer os meus cursos principalmente de desenho. Mas vamos ver aqui, desenhar é arte. A Lana mandou aqui que desenhar é arte é ser livre. Não poderia ser diferente, né? Ter desenhos plurais. Isso é verdade, Alana. Isso é verdade. É a questão de liberdade, né? Que o desenho nos dá. E é a questão dessa liberdade é também poder incluir outros corpos. Isso é verdade. A Lana foi uma das minhas primeiras alunas de desenho de moda, é, pensando nessas possibilidades de corpos, assim, foi um trabalho fantástico também que ela apresentou na conclusão do curso, assim, foram corpos, e eu tenho eles até hoje, assim, porque eu sempre peço para os meus alunos depois que termina o curso, para eles me darem um desenho, né, para mim ter essa questão de observar e de apreço, né, com esse trabalho que eles fizeram, assim, porque sempre eles começam com aquilo assim, eu só sei fazer palitinho, a bolinha e o corpinho de palitinho, e aí quando começa a desenvolver e a se libertar, né, porque é realmente isso, é a questão de se libertar, porque a gente vê muito desenho, né, de outras pessoas, a gente vê muita inspiração. Só que essa inspiração, ela acaba fazendo com que às vezes a gente se limite. Porque a gente acha que o nosso desenho não está perfeito porque não se assemelhou àquilo que a gente já viu. Só que eu sempre passo para os meus alunos que ele tem que aceitar os seus traços. Que a partir do seu traço, ele vai começar a desenvolver é, as suas características. Então, se você aceitar
qual é o seu traço inicial e trabalhar em cima dela para que ela evolua, você vai ter um desenho fantástico. E você não vai ter frustração achando que você não desenha. Porque se você ficar se comparando com o desenho do outro, você nunca vai conseguir achar a sua identidade dentro do desenho, né? A Lana mandou aqui que ela acredita também que quando a gente começa a olhar os corpos de uma forma natural, a gente consegue ter a liberdade para criar. Isso é verdade. É o que eu falei, a questão da observação. Se a gente começa a olhar esses corpos, a gente começa também a trazer a possibilidade deles existirem no nosso desenho, né? Então a gente começa a identificar traços, a gente começa a identificar formas, a gente começa a perceber o caimento, né, dos tecidos dentro daqueles corpos. Isso que é muito interessante. Quando eu comecei a pensar corpos plurais, e porque eu atendo corpos plurais, né? Então, tipo, eu tinha que pensar nessa representatividade desse corpo como um todo, e a faculdade nos limita, né? Ela nos coloca num ponto que, como se fossem todos os corpos iguais, quando a gente está no desenho. E quando a gente começa a entender essas diferenças e analisar essas diferenças, a gente começa a perceber todos os detalhes que aquela roupa dá, né? Então é a questão de um ponto que de repente a sombra vai ficar mais para um lado, e aí a gente começa a perceber que aquele caimento de um tecido mais leve em determinado corpo, ela faz menos ou mais volume. A gente começa a perceber também tecidos que vão ficar mais chapados, principalmente num corpo longilíneo, né? Porque é um corpo que não tem muita forma, que ele não tem muito a acrescentar. Porém, quando a gente vai trazer o mesmo tecido para um corpo que tem mais volume, a gente tem que entender ali aonde que eu vou fazer esse. A Lana tá falando que o meu cachecol é lindíssimo. Esse cachecol aqui foi criação da minha mãe, né? Que ela fez pra mim e para apresentar um trabalho, mas é dentro do um pedido que eu já tinha feito para ela. E aí ela fez esse cachecol. E aí eu fiz a questão da arte nele, toda a pintura, tudo. Fui eu que trabalhei em cima dele. Então é a gente pensar, né, como essas formas vão vir. A Emily mandou aqui que ela antes só desenhava o palito e agora ela consegue desenhar várias formas. Isso é bacana, Emily. Continue tentando, não desista, porque. E depois, se você puder me mandar seus desenhos, eu também quero dar uma olhadinha. Eu fiquei curiosa agora, né, pra ver esse seu talento dentro dos desenhos. Porque é isso, né? Essa questão da gente ir analisando e observando os corpos. Eu falo que a questão de, hoje em dia, das redes e da moda tá abrindo um pouco mais o leque para vários corpos, né? Várias estéticas. A gente tem eventos de moda hoje que são inclusivos e trazem essa possibilidade de pensar corpos plurais. Ela nos dá também a questão de análise, né? Dessas formas, essa análise de que esse corpo pode ser representado também nas passarelas. Então, quando a gente começa a ver ele em outros campos, então a gente vai pensar na questão das formas, como eu falei, nas poses, que a questão da moda pede no desenho, né? Então, ele quer um corpo que tenha que esteja com mais pose, que tenha um carão. A gente começa a ver isso também nas passarelas. Então, analisando essas imagens, também nos ajuda a desenvolver o olhar para o desenho de moda, pensando nesses corpos plurais. Emily falou que está muito feliz, está muito alegre por conta que eu pedi os desenhos dela, mas eu quero ver mesmo, viu? Porque eu gosto disso, né? Da gente pensar essas possibilidades do futuro. E você é o nosso futuro. Então, no que eu puder ajudar você com seus desenhos também vai ser muito bacana. Alguém mais tem perguntas? Então, como eu estava falando aqui de uma pergunta que eu esqueci de responder, que eu comecei a ler e depois foi onde me inscrevo
para os meus cursos de desenho. Bom, eu trabalho com curso de desenho em algumas instituições, então aí de vez em quando as vagas estão abertas nela e eu sempre estou divulgando aqui nas minhas redes. Trabalho ele em forma de grupos particulares, que as pessoas montam um grupo e me chamam para ministrar ele em determinado lugar com um grupo fechado, né? Trabalho de forma individual, particular no meu ateliê, ou então em algum ponto que seja favorável para mim e para a pessoa que quiser fazer o curso. Então, essas são as possibilidades de poder fazer esse curso de desenho de moda pensando em corpos plurais. Né? É um curso que eu gosto muito de fazer porque eu gosto muito de desenhar, né? Então, eu acho que passar isso também adiante é muito bacana, né? De mostrar as possibilidades e trocar, né? E esse compartilhar essas informações com quem também está disposto a pensar, né? Esse corpo de outras formas, pensar esse corpo de uma forma mais liberta. Né? Vamos pensar assim, não é nenhuma forma inclusiva, é uma forma de libertação. A partir do momento que é que nem tirar foto o desenho, né? Você vai começar a ver o mundo com outros olhos. E aí você começa também a representar o mundo com outros olhos. É trazer esse novo olhar para o desenho de moda também é muito importante e necessário. E aqui, quem tiver mais pergunta para fazer, pode mandar pergunta. Quem quiser entrar ao vivo também pode entrar para trazer as suas ideias, para apresentar de repente seus trabalhos. Vocês podem ficar à vontade para pedir para entrar ao vivo aqui também. Eu tenho uma última pergunta que me mandaram, né, durante a semana, mas eu acho que se vocês tiverem perguntas aqui, vocês podem mandar também, porque como eu falei, a troca de saberes ela acontece quando a gente compartilha o mesmo o que já veio com o que está vindo agora. Então, quem está aqui ao vivo, quem está comigo, pode entrar e mandar sua pergunta. Pode mandar aqui embaixo, tem um balãozinho de perguntas. Vocês podem mandar suas perguntas também. Dúvidas, se tiverem dúvidas de materiais, de qual tipo de desenho que eu gosto mais de fazer, né? Eu escuto muito isso. Qual a técnica que eu gosto mais de usar? Eu gosto de usar muito técnica mista. Eu faço desenhos às vezes que usam mais de uma ou de duas ou três técnicas, porque às vezes é um detalhe, um elemento que vai vir e dar o diferencial por conta do material que eu usei, né? Então, eu tenho essa questão de trabalhar técnicas mistas é bem favorável para mim, porque eu também me desenvolvi em várias técnicas para poder hoje conseguir achar um ponto principal no meu trabalho. A última pergunta que eu falei que me mandaram na semana, que é que tá me perguntando assim, eu tenho muita dificuldade em pensar moda em outros corpos. Qual dica que eu dou, né? Qual dica você me dá é justamente essa que eu falei anteriormente, né? Da questão da gente observar outros corpos, observar como que esse corpo se movimenta, como que esse corpo é vestido, como é esse corpo nu, como é que são as dobras e as formas desse corpo, quais são as principais características, né, para esse corpo. Então é a gente começar a pensar dessa forma e a gente começar a trabalhar o olhar mesmo, é botar sempre novas possibilidades de como eu vou enxergar esse corpo, como é que eu vou entender esse corpo a partir daquilo que eu quero representar, né? Então acho que o pensamento dos corpos plurais é justamente isso, né? Quais são as observações que eu tenho feito no mundo que eu circulo, no mundo que está à minha volta. Então isso vai trazer uma possibilidade muito maior de você começar a enxergar o mundo e os corpos, né? Porque é muito importante a gente pensar que esse corpo ele
tem suas características, né? E qualquer tipo de trabalho que eu vou fazer representando ele, é importante essas características estarem ali presentes, né? Como que eu vou trazer esses elementos de uma forma que seja, como eu falei, natural, né? Expressiva e não caricata, né? Porque a gente não quer fingir que está expondo aquele corpo num desenho. A gente quer realmente tratar ele como uma forma humana, com a questão de representatividade, com a questão de acolhimento, né, para diversos corpos e diversas pessoas. Então a gente entender, né, quais são as reais necessidades que esse corpo tem, como que eu vou pensar uma roupa para esse corpo que tem algumas necessidades e ou tem algumas limitações, ou tem alguma parte que precisa ser mais é, facilitada no seu vestir. Então, tudo isso a gente pode trazer no desenho de moda, a gente pode trazer também nas nossas criações, e é necessário a gente entender isso, né? Eu tenho alguns estudos que eu estou fazendo com algumas peças que elas são ajustáveis a vários tipos de corpos, né? Peças que se transformam dependendo do corpo que ela veste. Então, nas minhas últimas coleções eu trouxe peça que é um vestido para um determinado corpo e para outro ele vira uma saia, né? E ele vai virando vários elementos dependendo do corpo que veste. E não necessariamente é uma peça visualmente padrão, né? Eu desenvolvi uma saia também que ela atende vários tipos de corpos e aí em cada corpo ela vai começar a desenvolver uma característica, né? Que um corpo mais magro, de repente ela vai fazer mais pregas e vai dar um determinado caimento. E um corpo mais gordo, ela vai fazer menos pregas, mas ela vai dar um outro caimento. Então tudo isso é interessante quando a gente começa a entender, né? Que existem corpos diferentes, existem pessoas diferentes e cada uma se relaciona com o seu vestir de uma forma, cada uma expressa uma linguagem dentro do seu vestir, e é isso que torna, eu acho que a moda muito mais inclusiva, a moda muito mais acessível a diversos tipos de público. E a gente pensar essas possibilidades mil que a moda nos dá e não ficar se limitando a determinadas coisas que foram impostas, né? Então, o desenho de moda, a gente começa quebrando isso, que eu falo que é um dos pontos principais, né? Quando a gente está no desenvolvimento criativo, é a questão da pesquisa, é a questão de desenvolver o tema e depois a gente começar a trabalhar esse tema dentro de um desenho, de repente, é a gente trazer essas inúmeras possibilidades que a gente quer transformar a moda e realmente fazê-la com propósito, quebrando muitos paradigmas que ainda são necessários dentro do mundo da moda. Alguém tem mais perguntas para mandar ao vivo? Fiquem à vontade para mandar mais perguntas. A questão também da gente trabalhar essa conexão, né? Então é bem interessante quem quiser entrar ao vivo, né? E não só perguntar, pode ficar à vontade, né? Para a gente fazer essa troca. A relação do desenho, eu acho que é a relação de arte como um todo, né? Ela consegue nos deixar mais liberto no pensar nesse processo de criação, mas ele também se torna questionável quando a gente se trata do desenho de moda, que durante anos foi aquela mesmice de desenhos que são muito parecidos, né? E que se não caem nessa questão do parecido, parece que você não sabe desenhar. E não é isso, né? Então é, a gente pode acompanhar esse processo de vários artistas, vários criadores, mas desenvolver as nossas características. A Lana me perguntou se eu estou planejando a minha próxima coleção. Tô num processo ainda de identificar algumas coisas que eu quero mudar. E aí,
como eu não vou fazer a Casa dos Criadores agora 54, eu vou fazer só a 55, que é lá para novembro, finalzinho de novembro, dezembro. Então ela ainda está num processo de amadurecimento, né, do que vai ser essa próxima coleção. Como eu disse aqui em episódios anteriores, vai ser uma coleção em comemoração aos meus 20 anos de carreira, né, que em outubro eu faço 20 anos dentro da área da moda. Então eu vou trazer um pouquinho dessa minha trajetória para a passarela, né? Esse é um ponto principal assim da minha próxima coleção. Então ela ainda está nesse processo, né, de direcionamento, apesar de eu já sei que eu vou trazer esses 20 anos de carreira. Com certeza você tá dentro, Alana. Não adianta nem você querer fugir. E ainda tem coisas novas aí para trazer para você, da forma que você vai querer participar comigo dentro dessa nova jornada da próxima coleção. Depois eu passo para você um pouquinho das minhas ideias. Mais perguntas? Eu ia falar, se a Alana quiser. Ah, você não vê a hora? Você pode ficar à vontade. Eu ia falar assim, se você quiser entrar ao vivo pra gente bater um papo de desenho também, pode ficar à vontade. Eu sei que a Alana gosta de desenhar. Ela desenhava muito mais. Quero ver ela voltar a desenhar também. Que dia eu vou chegar aí com a minha mala de desenho. O Loiá mandou aqui uma pergunta. Deixa eu ver. Ela aprendi a desenhar com 2 livros de desenho de moda, um artístico e outro técnico. Mas no curso de moda em 2011, as aulas eram bem básicas e não contemplavam a diversidade de corpos, muito menos na parte artística. Como você vê isso nas aulas hoje? Bom, eu vou te dizer que não mudou muita coisa, né? Muitas pessoas me procuram justamente por conta disso, né? Desses desenhos de moda, até mesmo em cursos que são direcionados ao desenho de moda, não abordar essa diversidade de corpos, né? Então é, próxima quinta a gente vai ter a Lana aqui com a gente, hein? A Lana vai entrar ao vivo porque a gente vai bolar uma coisa no meio da semana para trabalhar juntas. É, a Lana, vocês têm que conhecer o trabalho incrível que ela faz na questão de estética, de maquiagem. Então a gente vai trazer isso na próxima semana, hein? Vamos pensar nessa questão de corpos, e pensando nessa questão de corpos, vamos pensar também as suas estéticas em relação à maquiagem, em relação à produção. Então semana que vem teremos a Lana Nunes aqui no Quinta ao Vivo. E aí a questão das aulas, como eu estava explicando, é justamente isso, assim, né, das pessoas se se limitarem ainda do que elas vão ensinar, porque elas foram limitadas naquilo que elas aprenderam. Eu entendo até esse ponto, né? Que algumas pessoas ainda não conseguem passar outras estéticas, porque elas se limitam naquilo que foi passado dentro das faculdades e dos cursos para elas. Mas eu acho que é a questão também de a gente entender que a gente, quanto um profissional que ministra aulas e cursos, a gente tem que estar sempre buscando outras possibilidades, né? Então eu também aprendi justamente dessa forma, né? Dentro de uma estética, dentro de algumas limitações, né? Que não trazia essa possibilidade de corpos pra gente. Então, com o decorrer dos anos, eu fui buscando. Então, eu fui buscar em livros de anatomia, eu fui buscar livros de arte que trazia, principalmente os antigos, porque a gente tem uma questão de que existem corpos que eles vão
entrando em moda em determinado período, né? Então, se você pega um livro de desenho artístico antigo, você vai ver que aquele corpo que é representado, ele tem mais volume. Aí ele traz algumas características que a gente pode aplicar no desenho de moda. Eu fui atrás de um desenho, de um livro que ele traz corpos gordos. Então, eu fui entender é, esse corpo nu, né? Então eu fui entender quais são as dobras, eu fui entender também o corpo idoso, como é que a gente faz representação de um corpo idoso, de uma pessoa idosa dentro de um desenho de moda. Aí eu fui entender um corpo infantil que é gordo, como é que a gente vai entender esse corpo, né? Porque a gente só tem aquele corpo de bebê quando nos trazem alguma coisa, e dentro da faculdade é uma coisa assim que dá uma pincelada se tiver no livro, que tiver usando, ou então nem fala da questão do corpo infantil, né, de como a gente faz a representatividade desse corpo também, porque existem pessoas que trabalham com a moda infantil. Como é que elas representam esse corpo? Né? Como é que traz esse corpo? Quais são as características por faixa etária desse corpo? Né? Então as pessoas acabam excluindo um pouquinho isso. Sim, os 20 anos têm um exemplo bem claro, né? Sim, são 20 anos que a gente acompanha também muita coisa, né? Eu falo que 20 anos de moda é você pegar também várias evoluções e várias coisas que a gente viu que foram sendo quebradas, né? Graças a, tipo, eu acho que a internet trouxe muito isso, né? Os questionamentos, a internet trouxe muito questionamento para dentro da moda. Teve muita questão de mostrar para as marcas que outras pessoas existem, a não ser aquelas que eles estavam acostumados a apresentar, né? Então acho que isso também é muito importante da gente ver que é pouquinha ainda, né? Eu acho que poderia ser bem mais, porque 20 anos, querendo ou não, é muita coisa, né? Mesmo sendo pouco tempo, é muito tempo ao mesmo tempo. E a gente tem essa questão de que o passinho ainda tá bem devagar, sabe? Ele tá muito lento para uma coisa que com as tecnologias já está muito mais avançado, né? Mas acho que os questionamentos trazem muito isso. Sim, o desenho técnico ele traz mais isso, né? Essa questão desse estudo um pouco mais aprofundado, né? Mas o artístico realmente não fala sobre. O artístico ele realmente ele limita e ele quer mostrar sempre aquela questão do belo, né? O que é o belo, né? E aí vem muito isso, né? Para quem que é o belo, o que que os olhos das pessoas estão doutrinados a ver, né? Então o artístico ele vai trazendo muito isso. Então a gente tem que começar a quebrar isso no artístico, né? Porque a gente pensa o artístico de uma forma, aí vai para o desenho técnico, que é o mais, tem que ser o mais próximo possível do real, né? E aí, quando vai para pilotagem, ele tem marcas que eles acabam quase que excluindo o desenho artístico do croquis ali, porque não tem representatividade nenhuma com aquilo que o técnico apresentou, né? Porque o desenho técnico ele tem que estar o mais próximo possível, né? Para quando chegar na piloteira, ela entende para fazer a modelagem, né? E para fazer a peça piloto, ele tem que estar mais próximo possível do real. E aí a gente tem isso, assim. E eu acho que se a gente tem um croquis com um desenho técnico para ser apresentado, eu acho que vai ficar muito mais fácil de trabalhar uma modelagem. Fica muito mais fácil dispensar essa peça final, né? E aí as marcas precisam começar a pensar nisso, né? Como é que eu vou deixar isso mais próximo? Como que eu vou trabalhar isso de uma forma que facilite também a minha produção, né? Porque se você pensar um croquis que vem já com os elementos mais próximos do que você quer ver a peça final, ele vai facilitar muito na sua modelagem. Quando a peça for para fazer a peça piloto, você vai conseguir entender o que tem, que não tem,
que ter naquela roupa, porque se você apresentar um corpo magro para desenvolver uma peça para um corpo gordo, um corpo PCD, um corpo é, com outros, com outras características que o seu desenho não apresentou, ele vai ficar muito mais difícil de ser interpretado, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Como é que eu quero interpretar, que seja interpretado o meu trabalho. E a questão artística, pensando em ilustração, também é interessante, né? Da gente mostrar que a moda não é só aquela coisa que está fechada numa caixinha ainda, que vive numa bolha, né? Que as pessoas não conseguem se identificar, as pessoas não conseguem se ver dentro do que a gente está tentando representar, né? Então acho que é questão da gente começar a quebrar esses estereótipos, começar a questionar também, né, criadores e artistas, né, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu converso com outros criadores e se eu identifico, por exemplo, a pessoa diz que trabalha com desenho, com uma moda plus size, e aí eu acabo vendo os croquis dela com um corpo magro, eu questiono. Eu questiono porque eu entendo que pro estilista, às vezes é a facilidade de usar o automático, né? E o automático ele tá pautado naquilo que a gente aprendeu, que são aqueles corpos, né, padronizados, aquelas fórmulas mágicas que eles dizem para o desenho de moda. Só que se a gente está querendo quebrar a bolha de apresentar corpos plurais, então vamos quebrar a bolha de desenhar esses corpos plurais também, de desenhar outras estéticas, né? Alguém mais tem perguntas? Querem fazer alguma pergunta ao vivo? Querem entrar ao vivo? Tem um balãozinho de perguntas. Vocês podem enviar perguntas sobre o desenho de moda, né? De como que a gente quebra, rompe com esses padrões que são impostos nos cursos e de desenho, né? De moda. A gente pensar também nas ilustrações, como é que a gente vai pensar em representar outros corpos. Se eu recebia críticas, eu recebia críticas porque o meu desenho é mais próximo da realidade e não usa aquelas proporções. A gente sempre recebe, né? Na época da faculdade eu ainda tinha essa questão de trabalhar aquilo que eles me apresentavam, só que com o tempo eu fui me desvinculando disso, e aí quando eu já tive aula que eu fui dar em instituições grandes de moda, e aí quando eu fui chamado eu já tinha avisado para toda a coordenação, todo o projeto do curso que eu não trabalharia com essas estéticas, porque eu falei assim, outros cursos, a internet está aí, que essas pessoas vão aprender, e eu vou trabalhar, eu começo meu projeto todo de aula com corpos plurais. E eu já tive questionamento de alunos que vinham com o sonho de desenhar igual aquilo que eles viam no Pinterest, e eu falava assim, mas aqui você vai trabalhar outros tipos de corpos. Comece a procurar, então, dentro das suas pesquisas, outros corpos. Fujam daqueles padrões, né? Então, algumas instituições aceitam isso numa boa, né? De quebrar realmente esse padrão. Então, eles aceitam quando eu apresento para eles corpos reais, né? Então, a gente entender essa possibilidade é muito mais interessante. Os que não aceitam, algumas vezes até nem a gente nem leva muito o papo adiante, porque eu quero entrar lá, quando eu entro para dar aula, eu quero trazer a diferença, né? O igual a gente até a própria internet já está ensinando a fazer, né? A gente pensar realmente em quebrar essas proporções e em pensar outras possibilidades. Eu acho que é muito mais interessante hoje em dia, sendo que a tecnologia já está aí para trazer a mesmice, né? Tudo aquilo que as pessoas já estavam acostumadas a ver, é só a gente botar na internet que acaba aprendendo da mesma forma, assim. Então, eu acho que a gente tem que agora pensar em como desconstruir isso. E até porque era um curso que eu não dava
as aulas todas, então quando você não dá aula toda, você sabe que o outro professor vai vir com padrão, né? Então, se as outras pessoas já vão vir com padrão, eu começo sempre com tirando as pessoas da bolha, para que depois elas vão realmente pensar naquilo que elas foram atrás, né? Porque também para as instituições acaba não sendo válido não ensinar o padrão, mas é bom botar as pessoas já de início para quebrar essa questão, essa bolha, né? Sair da caixinha. Sim, e para colocar nossa identidade no desenho é justamente isso. É você parar de querer aquilo que já tem em todos os lugares, né? Você pensar os seus traços, é trabalhar o seu olhar, né? Para expressar ali, porque o desenho é arte, né? E o desenho, independente dele ser usado só na área de criação de forma de produto, ele é uma arte. Então, se você vai desenhar, se você quer representar aquele produto na forma de desenho, você tem que se libertar, né? Você tem que botar isso para fora de uma forma que bote ali a sua identidade no desenho, né? E por isso que eu falo que na pergunta que me fizeram aqui, como é que eu consegui ilustrar com estilo os corpos plurais é justamente isso, né? Os meus desenhos eles carregam uma identidade. Então ele trazendo uma identidade, ele consegue facilmente pensar em todos os corpos, né? Porque eu não estou ali pensando em expressar algo que seja um padrão. Se fosse assim, eu usava molde, não fazia uma criação do meu desenho, né? Existem já moldes de corpo, e aí eu só ia usar a reguinha e desenhar da forma que eles querem que o meu desenho se pareça, né? Então acho que é isso, assim, a gente pensar justamente a quebra desses corpos. Bom, então estamos chegando ao final. Quem tiver mais alguma pergunta, eu agradeço todo mundo que participou, todo mundo que mandou seus questionamentos, falou um pouquinho aqui sobre o que faz, como a Emily, né, que falou um pouquinho sobre os desenhos dela, a Oloiá também, muito obrigada, né, a Lana, lembrando que então, semana que vem, vamos trabalhar para a Lana estar aqui no Quinta ao Vivo comigo, trazendo um pouquinho sobre o trabalho dela. O Loiá também, depois se você quiser um dia entrar aqui ao vivo, a gente pode pensar também que seu trabalho é fantástico. Eu sou super fã do seu trabalho. Emily, eu vou aguardar os seus desenhos, viu? Você manda pra mim que eu quero dar uma olhada neles também. E acho que é isso. Nessa quinta, a gente fica por aqui no Quinta ao Vivo, né? E a próxima quinta estaremos aqui às 19 horas com mais assuntos interessantes. Vamos abrir a caixinha na quarta-feira, que é onde vocês podem mandar as perguntas para a gente trabalhar aqui no Quintal Vivo, né? E quero agradecer todo mundo pela presença, né? Esse friozinho que já está começando aqui pro lado de São Paulo, que o inverno já está por aí, batendo na nossa porta. E é isso. Muito obrigada. Tenha um bom final de semana, né? Uma boa sexta-feira e que a semana de vocês que vem seja maravilhosa.